Olá, eu sou o António Tadeia e estou aqui para vos falar do jogo que vai encerrar a temporada futebolística em Portugal, a final da Taça de Portugal entre Benfica e Futebol Clube do Porto. Comandado agora por Nelson Veríssimo, o Benfica vem com 5 jogos sem perder, desde os 2-0 com que foi batido pelo Marítimo no Funchal. E desses 5 jogos, 3 deles, os 3 últimos, saudaram-se por vitórias. 2-0 ao Vitória Sport Clube, 4-0 ao Desportivo das Aves e 2-1 ao Sporting. Por seu turno, o Futebol Clube do Porto interrompeu em Braga, frente ao Sporting Clube Braga, uma série de 8 partidas consecutivas sem derrotas, desde o dia 3 de junho, quando tinha perdido em Famalicão por 2-1, o mesmo resultado como foi derrotado agora pelos arsenalistas. Falamos então de confronto direto. O Futebol Clube do Porto ganhou os 2 jogos que fez contra o Benfica esta época. 2-0 na Luz, na primeira volta da Liga, e 3-2 no Dragão, na segunda volta da mesma competição. O Benfica, no entanto, tinha ganho os 2 jogos que tinha feito para a Liga com o Futebol Clube do Porto na época passada. Na altura, 1-0 na Luz e 2-1 no Dragão. Tal como esta época, na época passada houve um terceiro confronto. Na altura foi a meia-final da Taça da Liga, jogada em Braga. E quem a ganhou foi a equipa que tinha perdido as 2 vezes para a Liga, o Futebol Clube do Porto, que bateu o Benfica por 3-1. O confronto entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto está recentemente numa fase goleadora. 3 dos 4 jogos feitos em 2019 e 2020 tiveram pelo menos 3 golos. Foram estes jogos a vitória do Futebol Clube do Porto sobre o Benfica na meia-final da Taça da Liga de 2018-19 por 3-1, a vitória do Benfica no Dragão para o campeonato passado por 2-1, e a vitória do Futebol Clube do Porto no Dragão também contra o Benfica por 3-2, já nesta Liga. A exceção foi a vitória do Futebol Clube do Porto sobre o Benfica na Luz, no arranque da Liga, que agora terminou. Antes destes jogos, no entanto, Benfica e Porto vinham de uma série de 5 partidas sempre abaixo dos 3 golos. Foram elas: Futebol Clube do Porto 1, Benfica 1 na Liga de 2016-17, Benfica 1, Porto 1 na Liga de 16-17, Porto 0, Benfica 0 na Liga de 17-18, Benfica 0, Porto 1, o tal gol de Herrera, na Liga 17-18, e Benfica 1, Porto 0, na Liga de 18-19. Se olharmos para os jogos mais recentes destas duas equipas, em todas as competições, a tendência é mais para over do que para under. 6 dos 10 jogos que o Futebol Clube do Porto fez desde a retoma do futebol, em junho, acabaram acima de 2,5 golos. E o mesmo acontece com 6 dos 10 jogos do Benfica no mesmo período. Em 6 dos últimos 10 jogos do Benfica, as duas equipas marcaram golos. No entanto, se olharmos para a tendência recente nos jogos do Porto, esse número baixa para apenas 4 jogos. Uma coisa o Benfica ganhou com o Nelson Veríssimo é que começou a marcar primeiro nos seus jogos. O Benfica fez o primeiro golo em 6 dos 10 jogos desde a retoma do futebol. E destes 6, 5 foram as partidas com Veríssimo. Antes disso, o Benfica vinha com 3 jogos consecutivos debaixo das ordens do Bruno Lage a não marcar primeiro. O que sucede é que o Futebol Clube do Porto também marcou primeiro em 8 dos 10 jogos que fez desde que a Liga recomeçou. As exceções foram a derrota por 2-1 em Famalicão e o empate a 0 nas Aves, porque aí ninguém marcou. Falando de performances individuais, o suíço Seferovic marcou em 2 dos últimos 3 jogos do Benfica. Marcou ao Sporting, nos 2-1, e ao Vitória Sport Clube, nos 2-0. Além disso, fez o golo da vitória do Benfica ao Futebol Clube do Porto em outubro por 2018, 1-0 na Luz. Do lado portista, quem vem de pé quente é Marega, que também marcou em 2 dos últimos 3 jogos do Futebol Clube do Porto. Marcou nos 2-0 ao Porto e nos 6-1 ao Moreirense. Marega tem também um histórico positivo nos jogos com o Benfica, pois fez o segundo golo nos 2-0 na Luz no início desta época e, além disso, fez um golo nos 3-1 na meia-final da Taça da Liga da época passada. Se olharmos para os 2 melhores marcadores do campeonato, Vinícius e Pizzi, ambos do Benfica, Vinícius está melhor do que o seu companheiro. Marcou 2 golos no Dragão, na derrota do Benfica por 3-2, enquanto Pizzi nunca marcou ao Futebol Clube do Porto com a camisola do Benfica. Para encontrar um golo de Pizzi ao Futebol Clube do Porto é preciso recuar, imagine-se, a maio de 2011. Mas nessa altura, ainda no Passos de Ferreira, sabem de quem? Do Rui Vitória, o médio fez logo 3, um hat-trick, no empate a 3 golos no Dragão. E pronto, estas foram as curiosidades que tinha para vos apresentar acerca da final da Taça de Portugal. Voltarei na nova época com mais previsões.